Ei, já parou para pensar que você pode ser a solução do problema da maior parte da população? Hoje, é raro encontrar quem não tem uma rotina corrida. São muitas atividades para serem realizadas ao longo do dia. E eu sei que a maioria das pessoas não gostam de cozinhar, mas querem se alimentar bem. A receita hoje, ela é simples, saborosa, nutritiva e super barata, então já vem comigo para você aprender. E hoje eu trouxe para vocês como ingrediente principal e base da nossa receita, que vai ser a almôndega, o grão de bico. E por que eu escolhi o grão de bico? O grão de bico, na verdade, é uma leguminosa e ela é neutra. Ela é fácil de ser encontrada em qualquer local. Eu tenho certeza que se você estiver lá no Nordeste, ou se você estiver em São Paulo, ou se você estiver aqui, por exemplo, onde eu tô morando, em Santa Catarina, você vai encontrar em qualquer mercadinho, em qualquer vendinha. Além disso, tem um valor acessível, o que é muito bom para quem quer começar uma renda extra do zero, tá? Tem alguns processos que esse grão de bico precisa passar antes da gente poder começar a preparar ele. A primeira coisa, ele precisa ficar de molho, porque todas essas leguminosas, elas, quando ficam de molho, elas melhoram a digestibilidade e assim a gente absorve melhor todos os nutrientes que esse ingrediente pode nos fornecer, tá? O demolho dela tem que ficar de 8 a 12 horas, normalmente é aconselhado, e você vai trocar essa água pelo menos 3 vezes durante esse processo. Eu, normalmente, não tenho o hábito de deixar de molho só 12 horas. Normalmente, todas as leguminosas, quando eu coloco de molho, eu deixo de 24 a 48 horas. E assim, se você quiser deixar mais tempo, não tem problema, pode deixar. Mas lembre-se de trocar água mais vezes por dia. E se estiver muito quente no local onde você mora, o ideal é que você deixe dentro da geladeira para evitar que azede, porque senão corre um risco muito sério de azedar muito rápido, por conta do calor, tá? Agora sim, então, aqui a receita ela vai ser bem simples. Na verdade, vai ser uma receita praticamente de 2 ingredientes, porque a gente vai ter o grão de bico e vai ter a farinha de aveia, que é o que vai estruturar ele, né? E aí, claro, os temperos, mas aí os temperos são a gosto. E aí eu vou deixar por conta de vocês. Aqui no meu caso, eu não tinha muita coisa em casa para poder fazer o tempero desse grão de bico. Então o que eu fiz? Eu tinha açafrão in natura, ralei ele e também tinha na horta um pouco de alecrim. E vai ser o que eu vou utilizar para temperar esse grão de bico. Mas quanto mais especiarias você colocar dentro dessa receita, mais saboroso vai ficar. E assim, se você quiser colocar também sementes, fica extremamente interessante, tá? Então vamos lá. O primeiro passo é bater esse grão de bico. Como vocês podem ver, ó, ele tá molinho, ele foi recém-cozido, ele ainda está quente, tá? E ó, ele tem que estar nesse ponto aqui, se desmanchando já, ó, para poder bater bem e não deixar pedaços. Não que seja um problema deixar pedaços, né? Deixar aparente o grão de bico, mas a ideia é que a gente fazer a almôndega e a massa ficar bem lisinha, tá? Então eu não quero. Então quanto mais você cozinhar, mais macio fica esse grão e mais fácil fica de bater também no equipamento sem forçar muito ele. Então vamos lá. Colocar isso aqui dentro do liquidificador. E eu vou fazendo por partes, batendo aos poucos, porque vai ser mais fácil do que colocar tudo isso dentro do equipamento, porque senão vai forçar demais. Então, metade. Eu também coloco normalmente azeite. Eu aconselho que vocês não coloquem água aqui dentro, porque eu acho que não vai ser uma boa ideia, porque depois na hora de você estruturar essa almôndega, você vai precisar colocar muito mais farinha e aí acaba que a massa fica mais pesada. Então, quanto menos farinha colocar, melhor é. E aqui também, outro detalhe que eu não falei e eu já quero comentar, é que assim, ó, tá vendo que a minha farinha, ela tá muito farinha mesmo, farinha de aveia. Se você puder pegar o grãozinho um pouco mais graúdo, é melhor para você poder fazer essa receita, tá? Vai ficar mais interessante no meio da almôndega. É só bater e a gente já vai acrescentar os temperinhos. Vamos bater um pouco. Ó, eu já dei uma batida e tava ajudando o liquidificador. Apesar dele ser potente,
mas mesmo assim força, apesar de eu ter cozinhado também o grão de bico, ele está bem molinho, mesmo assim ainda força um pouco o equipamento. Então se o teu equipamento não for muito forte e você tiver um processador, vai ser melhor para você fazer isso aqui dentro do processador do que do liquidificador, tá? Já vou colocar o temperinho, porque senão daqui a pouco a gente não vai conseguir incorporar ele no meio da massa. Então eu vou pôr metade aqui, depois a metade no restante da outra massa. Apesar que a gente vai misturar depois tudo, né? Mas vamos bater um pouquinho com cada metade. E eu sou a pessoa mais adepta a usar, normalmente, os ingredientes frescos. Sempre são muito melhores do que você usar os ingredientes secos. Mas se você quiser, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é a páprica defumada. Se você quiser colocar páprica defumada dentro dessa receita, vai ficar extremamente saboroso. A páprica defumada, ela dá um sabor maravilhoso. Outra coisa muito interessante para quem gosta de carne e tem essa dificuldade e de repente está fazendo uma transição, né, que tá começando a comer coisas mais vegetais. O cominho. O cominho, ele é muito legal para temperar, porque as pessoas têm muito hábito de usar cominho em carne. Então você trazer aqui para dentro dessa almôndega fica bem interessante. Não vai ficar o sabor da carne, obviamente, mas para quem tá fazendo essa transição já vai facilitar mais o processo, tá? E agora é aquilo, né? Paciência, vai batendo, vai parando, vai mexendo, ajuda o equipamento, mas vocês vão ver que depois o resultado fica bem legal. Evitem colocar água, porque realmente vocês vão ver que a água ela acaba dando uma atrapalhada. Se precisar, pode colocar, mas coloca um pouco. Se não, caso contrário, só coloca um pouquinho de azeite. Eu coloco o azeite normalmente porque eu gosto do sabor, essa acidez que ele traz é muito interessante. Mas se você quiser colocar de repente um óleo, também pode. E se você não quiser colocar nenhum dos dois, não tem a necessidade. Mas claro, lembrem-se, toda vez que você coloca gordura dentro de uma receita, você deixa essa receita muito mais saborosa. Então o ideal é você sempre usar gorduras que sejam mais saudáveis, né? Então aqui nesse caso eu escolhi o azeite. E eu quero até mostrar pra vocês aqui, ó, como que ela por si só tipo, tem uma estrutura. A gente vai colocar farinha mais pra tirar um pouco dessa umidade dela e ela ficar mais estruturada, mas assim, ó, por si só o grão de bico já começa a formar aqui, ó, uma massinha. Deixa eu experimentar. Ó, e o grão de bico ele é muito neutro. Um pouco de alecrim que eu coloquei aqui e açafrão já tá com um sabor bem evidente desses temperos e o gosto do grão de bico não tem, que é o gosto que você for dar. Então, eu vou colocar aqui. Ok. Meia massa batida. Agora vamos bater o restante. Vamos já jogar esses temperinhos aqui dentro pra bater junto. Bora lá. E assim, eu tô batendo, né? Vocês estão vendo que eu tô passando a colher aqui dentro do liquidificador, mas eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Eu tô fazendo aqui porque eu já tô acostumada, mas mesmo assim é perigoso. Se isso aqui pega na haste do liquidificador que tá batendo ali, é extremamente perigoso. Então evitem fazer esse tipo de coisa. Quer mexer, para o liquidificador e mexe. Deixa eu colocar um pouco de azeite. Aqui. Legal, terminei de bater aqui o restante da massa. Agora vamos colocar tudo aqui dentro. Aqui dentro, e olha que cor linda que ficou essa massa, né? Vocês viram que eu não coloquei sal antes aqui, né? Por um motivo específico, é que quando eu fui cozinhar esse grão de bico, dentro da água eu já coloquei um pouco de sal. Mas claro que isso aqui vai precisar ser acertado agora, porque a gente vai entrar com a farinha. Então tá, ó. Aqui tá a massa, né, já batida. Eu vou dar uma misturada nela toda, porque a verdade é que a outra não misturou tão bem assim o açafrão. Então eu vou misturar tudo agora. É incrível como o açafrão dá uma cor bonita pra massa. E o melhor de tudo do grão de bico é que ele é um ingrediente que ele também é bem versátil, assim como a banana. Então é bom que você consegue fazer várias coisas. Você consegue usar ele desde uma salada até como se ele fosse um feijão.
Você pode também utilizar ele como se ele fosse uma almôndega, como se ele fosse um hambúrguer. Existem várias maneiras que você consegue preparar, inclusive para fazer tortinha também. Quando você precisa fazer massa de torta, ele é ótimo para dar estrutura para a massa, né, de uma torta. Então, na verdade, o grão de bico ele é um ingrediente bem legal e extremamente nutritivo. Para quem ainda não tem o hábito de utilizar na própria cozinha de casa para poder consumir e tal, é legal, é interessante. Se você não tem nenhuma restrição alimentar em relação a isso, chegou a hora de incluir o grão de bico na sua alimentação. Legal, misturei a massa toda, agora sim. Agora eu vou colocar o sal nela. Uma coisa que iria muito bem aqui também, que eu não comentei, é o cheiro verde. Bom, o cheiro verde vai bem em tudo, né, pra falar a verdade, mas aqui nessa receita especificamente fica muito gostoso o cheiro verde, né, colocar salsinha, cebolinha. Muitas pessoas hoje têm mudado a alimentação por conta de saúde, né, então você ter essa opção dentro do teu cardápio é muito interessante, ou se não, trabalhar com um único produto, como a almôndega, ou por exemplo o grão de bico, que você consegue fazer dele um hambúrguer, assim como você consegue fazer uma almôndega, o que eu te falei, é um campo muito grande que você consegue trabalhar várias coisas com o mesmo ingrediente. E aí você pode, tipo, por exemplo, fazer essas almôndegas e vender elas congeladas, né? E eu vou até mostrar essa opção pra vocês, porque eu acho que na verdade é uma das mais interessantes que tem, porque a pessoa leva pra casa e ela consegue depois fazer nos preparos que ela quiser. Se ela quiser comer só a almôndega assadinha, ok. Se ela quiser comer com molho, também ok. Então existem muitas possibilidades. Ó, então já incorporei aqui esse azeite e esse sal nessa massa. E agora vamos colocando a farinha aos poucos pra poder dar o ponto. E aqui não tem muito medida, sabe? Aqui tem ponto. Então o que vocês têm que se atentar aqui é principalmente ao ponto que vai ficar essa massa para vocês conseguirem se basear no momento em que vocês forem fazer na casa de vocês, tá? Vamos ver se tá bom de sal. Excelente de sal, excelente de tempero. E agora é o momento que vocês precisam se atentar. Então, ó, olha bem. Olha o ponto que essa massa ficou. Tá vendo que ela fica uma massa que ela modela? Sim, é uma massa que ainda a gente consegue modelar ela. Porém, não é uma massa que tá seca, que não tem nada de líquido. Porque dentro do grão de bico já tem o líquido, ele foi cozinhado na água, então ele tem o líquido dele próprio. Mas é uma massa que ela fica um pouco quebradiça. Se eu precisar dar formato, eu consigo, mas é uma massa que tá quebradiça. E aqui você consegue preparar tanto no forno, quanto tostando na frigideira, ou, se você preferir, fritando, mas eu não acho que é a melhor alternativa. Uma almôndega, mais ou menos deste tamanho aqui, eu acho que é interessante para venda, tá? Acho que é um tamanho interessante. Aqui. Ó, fiz algumas aqui, mas eu quero mostrar pra vocês também que eu trouxe essa embalagem aqui pra mim sugerir algumas opções. Claro que se você puder trabalhar com um produto biodegradável, seria muito melhor por conta do meio ambiente. Mas, se nesse momento você tá começando e você ainda não tem essa possibilidade, não tem problema. Eu fui no mercado, era um atacadão que tem aqui na cidade e tinha essa embalagem. Ela é super barata. Veio um pack, sei lá, eu acho que tinha 20 unidades, alguma coisa assim, 50, 20, alguma coisa assim. E aí eu comprei, e essas embalagenzinhas aqui saem muito em conta. Agora de cabeça eu não vou saber dizer, mas eu vou depois dar uma olhada e qualquer coisa eu coloco aqui no vídeo pra vocês, do valor que sai a unidade de cada embalagem dessa. E aí seria interessante, essa ela não tem tampa. Mas, por exemplo, ficaria bonitinha a apresentação você colocar as almôndegas, né, na embalagem assim, ó. E aí, colocar, sei lá, 6, 9, quantas couberem. E aí você fechar ou com um plástico filme, ou também tem opção daquelas que tem tampa. Também é interessante. E se você tiver acesso a essas, que eu acredito que em qualquer loja de embalagem que tiver na tua cidade você conseguir encontrar, seria interessante também, uma outra opção, tá? E aí,
enfim, é montar agora, né? E aí você colocar, porque lembra do que eu falei pra vocês no último vídeo. Eu falei que o quê? A aparência conta muito do produto. Então você tá com as bolinhas todas na mesma medida, bem modeladinha, bem lacrada, bem fechadinha. Não esqueçam de colocar data de validade, isso é muito importante no produto quando você quer comercializar ele. É aquilo, mesmo que você faça na tua casa para comercializar de um para um, de uma pessoa para uma pessoa, não dentro de um estabelecimento, mas é bom você já começar a ter atitudes de empresa, e dentro de uma empresa você precisaria fazer isso, então já faça isso. E olha só que ideia legal de montagem para essas almôndegas para venda. Aqui a embalagem, né, eu coloquei aquele fundinho que eu falei para vocês de isopor, passei o plástico filme por cima, aí eu coloquei uma etiquetinha escrito produto artesanal. Quem não gosta de um produto artesanal, algo que é feito de forma mais caseira, sem conservantes? As pessoas estão fugindo desse tipo de coisa hoje em dia, porque faz mal para a saúde. Então as pessoas estão vindo mais para essa pegada artesanal, caseira. Então é bom você colocar, por mais que você saiba que teu produto mas as pessoas precisam entender isso também. Então é legal ter assim, ou de repente a tua logo, enfim. Aqui eu coloquei também a data, como eu disse pra vocês, é interessante que tenha a data. E olha, ficou uma ideia muito legal, claro que aquela que tem a tampinha também ficaria muito melhor, ficaria bem interessante, mas é o que eu disse, é uma ideia barata que você consegue montar e consegue começar a comercializar esse produto tranquilamente. Aqui eu coloquei uma validade de 2 meses. Por quê? Porque a ideia é que você venda ou congelado, ou ele assim, fresco, para que a pessoa possa congelar na casa dela e aí tem uma, né, durabilidade maior. Mas eu também tostei aqui umas almôndegas ali, né, dei uma passadinha só na frigideira para vocês poderem ver como que ela fica e olha que linda que ela fica. Eu não coloquei molho nem nada porque eu não consegui preparar para poder colocar, porque ficaria bem interessante, mas eu não consegui preparar. E aí eu trouxe para poder mostrar para vocês a textura, como que fica dentro, para vocês também poderem entender na hora de explicar para o teu cliente, na hora de fazer a sua e realmente chegar no ponto ideal dela, tá bom? E agora sim, com o nosso produto feito e embalado, a gente vem para a parte dos custos, de quanto foi para produzir essas almôndegas. Então, no geral, eu gastei R$20,88 para produzir aquela quantidade que vocês viram, que deu aproximadamente 450 gramas, tá? A cada bolinha de almôndega que eu fiz, deu mais ou menos 35, 40 gramas. Claro que isso pode variar, pode ser que se você for fazer, você prefira ou maior ou menor, e de acordo com isso, vão render quantidades diferentes, né? Para mim, deu mais ou menos em torno de 12 almôndegas. Pensando naquela montagem que eu mostrei para vocês, naquele pratinho de isopor, ali eu consegui colocar 9 unidades. E o que acontece? 9 unidades, pensando que o custo para fazer ali, o produto total deu R$20,88, então isso quer dizer que cada almôndega tá saindo por R$1,74. Se fosse fazer aquela bandejinha com 9 unidades, ficaria R$15 mais ou menos o valor da bandejinha, com o custo só dos ingredientes. Mas, no geral, para vocês verem, é uma receita barata que hoje qualquer pessoa pode começar do zero a produzir para poder ter uma renda extra. Não é difícil. Quem hoje não tem R$20 no bolso que não possa ir lá comprar e começar a produzir? Então, não tenham desculpas para não conseguir fazer uma renda extra, porque vocês conseguem. Então, depois que você fizer, conta pra mim o que você achou, se você já está conseguindo vender, como que você está comercializando, porque eu quero fazer parte disso. Eu te espero pro próximo vídeo. Beijo!